vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, Jesus, eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ao ouvir a primeira leitura de hoje, que nos traz uma imagem devastadora e muito triste, talvez para a nossa realidade não seja uma coisa que nós tenhamos a capacidade de compreender totalmente, mas é necessário colocar-se no tempo. O que apresenta o texto, a deportação do povo de Israel para o exílio. E isso é algo muito triste, porque quando as pessoas naquele tempo eram exiladas, elas eram levadas como escravos, passavam a pertencer e ser propriedade de quem as dominava. E mais, perdiam tudo que tinham. Não só a questão dos bens temporais, mas perdia a dignidade, perdia a autonomia, a independência, o espaço pessoal, a prática da religiosidade. E eram colocadas no meio de outros povos, que cultuavam outros deuses. Então, era uma situação degradante para quem é exilado.
E aí o texto vai nos dar alguns caminhos e alguns apontamentos para o nosso aprendizado. O primeiro é que essa condição dá duas possibilidades. Uma é aquele que internamente, espiritualmente é muito forte, e mesmo que seja levado ao exílio, ele não perde os valores. Ele pode perder as coisas externas, mas internamente ele é capaz de suportar o exílio, porque ele tem fundamentos internamente. Ou pode ser aquele que, por não ter esses devidos fundamentos, essa experiência espiritual interna forte, será contaminado e corrompido. Muitos do que foram exilados viveram essa experiência. Muitos começaram a adorar outros deuses, prestar culto a outros deuses. Outros se mantiveram fiéis na esperança do retorno a Israel. Isso também vale para nós. Nós também podemos viver nesta vida experiências de exílios, situações familiares, sociais, e muitas vezes até mesmo tendo que sair de nossas terras e casas, porque por uma necessidade. Aí entra a importância dessa preparação, dessa condição espiritual, dos valores cristãos que estão plantados como uma raiz forte dentro de nós, que não permite que, apesar da situação de estar fora do nosso ambiente, da nossa convivência cotidiana, longe de familiares, em situação que às vezes não há uma boa acolhida, nós mantemos esses valores sagrados e consagrados dentro de nós. Uma segunda experiência que a gente vai ver é a situação do rei de Israel, o rei Joaquim. Se nós voltarmos há uns dias atrás, na terça-feira, se eu não me engano, a primeira leitura, o rei Ezequias está em qual situação? Cercado pelo rei da Assíria, que já havia dominado todos os povos daquela região. E aí ele manda uma carta para o rei Ezequias: não gaste o seu tempo recorrendo ao seu Deus, nem pedindo nada para ele, porque nada ele poderá fazer. Eu já dominei todos os povos e também te dominarei. O que faz Ezequias? Corre para o templo, mostra a carta para Deus e apresenta a Deus a ameaça que o rei da Síria faz e debocha do Deus de Israel. O rei Joaquim faz o quê? Sobre a ameaça e a chegada de Nabucodonosor a Israel, o que ele faz? Ele abre as portas da cidade para que Nabucodonosor possa entrar, dominar e levá-los em exílio, escravidão. O que isso nos mostra? Quando nós estamos fortes em Deus, quando nós temos uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida autêntica nos caminhos de Deus, eu não me apavoro diante dos desafios e dos inimigos que o mundo se manifesta para nós. Porque eu sei em quem eu coloco a minha confiança, como diz Paulo, foi o que o rei Ezequias fez. Ele não entrou em desespero porque o outro rei, muito mais poderoso, o ameaçava. Ele foi para diante de Deus: Senhor, querem nos destruir, querem nos escravizar, são muito mais fortes do que nós, e não temos a quem recorrer a não ser vós, e ainda escarnecem do nosso Deus. O que Deus faz? Naquela mesma noite, os anjos de Deus vieram, e 185 mil homens do exército assírio foi dizimado. E o que o rei faz? Volta para Nínive e de lá não sai mais. Diferente de Joaquim, que é um rei fraco, um rei corrompido, um rei que permitiu que outros deuses fizessem parte do ambiente de Israel, que ele mesmo, junto com seu pai e sua mãe, também foram contaminados e corrompidos na fé no único Deus. Portanto, torna-se um homem fraco.
E diante da fraqueza e da ameaça, o que ele faz? Ele não consegue ir até Deus. Ele não consegue confiar a Deus. E nem consegue confiar em Deus. Ele acha mais fácil abrir as portas e permitir que Nabucodonosor entrasse e dominasse a cidade. Essas duas imagens mostram muito da nossa vida humana, que é realizada espiritualmente. Quando nós estamos sempre, um dia bem, outro mal, um dia bem, outro mal, não temos constância. Quando eu estou bem, eu rezo. Quando eu não estou bem, eu não rezo. Quando eu estou feliz, eu louvo a Deus. Quando eu não estou feliz, eu não louvo a Deus. Quando nós não temos essa constância, nós vamos nos tornando fracos. E à medida que vamos ficando fracos, somos muito mais vulneráveis às sugestões do mundo. Quando nós não temos essa constância, nós vamos deixando que o pecado entre aos poucos. E aqueles pequenos pecados que não fazem ruído, mas que são nocivos. Às vezes a gente tem essa tentação de achar, mas isso aqui é uma coisa pequena, boba, não faz nenhum estardalhaço, não incomoda ninguém. Ele pode até não ser barulhento, mas pode ter certeza de uma coisa, ele é nocivo à sua alma, porque ele enfraquece. É assim que a tibieza entra. O que o rei Joaquim viveu foi uma tibieza, quer dizer, um distanciamento. Por mais que ele fosse rei de Israel, por mais que ele conhecesse a Javé, ele não conseguia sentir a Deus. A tibieza faz isso conosco, não permite a gente sentir Deus. E aí a gente começa a ouvir as sugestões do mundo. Vai aqui, vai ali, tenta isso, faz desse jeito, não precisa ser desse jeito. Vai insinuando, soprando no ouvido, para que a gente faça concessões de coisas do mundo, mas não agradáveis a Deus. Esse é o perigo de nós não termos constância, de não sermos fiéis a Deus. E aí que entra o evangelho de hoje, que nos mostra muito claramente esta imagem da casa construída sobre rocha e sobre areia, do homem prudente e do homem imprudente. Se você vai construir uma casa e você fala, não quero gastar muito, vou economizar. Deixa eu colocar menos cimento, menos areia, menos brita aqui na fundação. É o suficiente. E depois constrói o restante da casa. Não, mas aqui deixa eu caprichar agora na fachada, porque todo mundo vai ver a minha casa. Então eles precisam ver que a minha casa é bonita. Que todo mundo, que coisa, ele gastou bastante aqui na casa. Mas o que acontece? A fundação é podre, porque ela é fraca. Ela não se sustenta, ela não é sustentável. E aí começa a acontecer o perigo desta casa ruir, cair, desmoronar. Assim também é a nossa vida espiritual. Não adianta ter uma fachada bonita se a estrutura não for bem fundamentada, se não for enraizada em Deus. É isso que Jesus está falando. Não é das aparências que nós vivemos uma vida cristã. Isso pode acontecer até conosco, com o padre, com cada um de vocês. Eu sou de pastoral, eu rezo, eu vou à igreja, eu faço as minhas obrigações, mas às vezes eu faço isso de fachada, para que os outros possam ver o quanto eu sou piedoso, o quanto eu sou religioso. O que Jesus Cristo está dizendo de forma muito clara não basta dizer Senhor, Senhor, se não colocares a minha palavra em prática. É a mesma coisa. Não adianta fazer uma casa bonita se não fizer ela com boa fundação, com sustentabilidade. Não adianta ter um aspecto religioso para que os outros vejam, se internamente você não estiver bem fundamentado em Deus. E a fundamentação em Deus começa por uma profunda conversão, aonde eu não permito
brechas, concessões ao mal, à iniquidade, por menor que seja, porque lembro, pode não fazer barulho nem ruído, mas é nociva a sua alma. E aí quando vem a tempestade, nós não suportamos. Quando nós não temos uma estrutura fundada em Jesus Cristo, nós não suportamos as tribulações, as provações. Assim fazem muitos católicos, que se dizem católicos, mas quando a coisa aperta, vai buscar socorro em outros lugares, em outras fontes, porque acha que Deus não é suficiente para socorrê-lo. Foi o caso do rei Joaquim. Como estava muito distante de Deus, quando veio a ameaça, ele achou mais fácil fazer o quê? Entregar-se ao rei Nabucodonosor, que fez o quê? Depreciou toda Israel, roubou tudo que Salomão havia construído e colocado no templo em honra para Deus. Levou todas as autoridades, todas as pessoas e deixou Israel no pó. Assim é o inimigo que faz conosco. Quando a gente faz concessões para ele entrar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, quando ele entra, ele quer tirar tudo. Não caia nessa tentação de achar, não, é só uma concessãozinha, ele não vai me fazer grande mal. O inimigo, quando entra, ele não quer deixar nada. Ele não vai deixar pedra sobre pedra. Porque o projeto dele é destruir o ser humano, imagem e semelhança, filho de Deus, preparados para entrar no reino dos céus. Portanto, ele quer nos roubar, é do reino dos céus. Por isso Jesus diz muito claramente, mas eu libertei demônios, eu curei doentes, eu preguei em seu nome. Às vezes pregamos em próprio nome. Às vezes fazemos as nossas coisas para a própria vanglória. O que Jesus está dizendo, o reino de Deus é para os humildes, para os mansos, para os pacíficos, para os promotores da paz e do amor. Portanto, meus irmãos, peçamos a Jesus Cristo que nos dê por meio da palavra ouvida, da Eucaristia celebrada, que torna-se alimento para nós, que seja uma sustentação verdadeira para jamais nos afastarmos de Deus, nem nos tempos de bonança e nem nos tempos de provação, para que possamos em tudo fazer por Cristo, com Cristo e para o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.